Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício da Universidade Federal lá do Rio de Janeiro. Uma questão aí sobre força eletrostática, né? Ela nos dá as duas situações aí que são bem comuns de aparecer e a gente vai trabalhar um pouquinho com a relação vetorial, importante relação que a gente utiliza para resolver exercícios do tipo de força elétrica, de campo elétrico, e a gente vai estudar bem direitinho aqui para você possa entender. Se não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude a cada vez mais chegar tanta gente que precisa, né? Então vamos começar falando o seguinte, ó, a gente está falando que tem duas cargas, deixa eu pegar aqui, duas cargas, uma positiva e uma negativa, elas têm sinais opostos, e uma é Q e outra é menos Q, são mantidas fixas a uma distância d uma da outra. Maravilha. Então, uma terceira carga, a Q0, é colocada no ponto médio entre as duas primeiras, como mostra a figura 1. Aqui ela está explicando exatamente o que a figura está representando para a gente. Uma distância d, e aqui bem no ponto médio, fica, portanto, d sobre 2 e d sobre 2, essa carga Q0 que é colocada. Nessa situação, o módulo da força eletrostática resultante sobre a carga Q0 vale FA. Maravilha, a gente vai poder calcular já já a força resultante. Serão duas forças, né, que a gente vai ter, uma força proveniente aqui da carga menos Q e a outra resultante aqui graças à carga Q. E aí você vai ver que isso vai ser uma soma e tudo mais. Bom, a carga Q0 é então afastada dessa posição ao longo da mediatriz entre as duas outras até atingir um ponto P, onde é fixada e ilustrada na figura 2. Então o que que ele faz aqui? Ele monta um triângulo equilátero aqui, né? Para diferenciar a situação que nós temos. Então, maravilha. Agora as três cargas estão nos vértices de um triângulo equilátero e nessa situação o módulo da força eletrostática vale, em Q0 vale FB. Novamente vão aparecer dois tipos de forças. As forças resultante que é de Q e de menos Q em Q0, e a gente vai encontrar a resultante delas. Vamos lá então? Então, primeira situação. Vamos começar com a figura A, né? A figura A, ela tem aqui, primeiro, uma força, eu vou chamar essa força graças à carga Q. E eu vou chamar ela de F1. Vê se você concorda aqui, ó. A carga Q positiva e a carga Q0 também sendo positiva, ela tem uma resultante de uma ação de uma força de repulsão. Então, se nós pensássemos nas duas cargas sozinhas, elas têm duas forças. Uma que vai ser de Q e Q0, e ela vai ter uma força de repulsão. Como é que a gente vai poder calcular ela, né? A gente pode calcular, eu vou chamar essa primeira de F1, tá? F1 aqui, só para diferenciar a da outra. Então, a F1 ela vai ser dada por K vezes o módulo de Q vezes o módulo de Q0, tudo isso dividido pela distância que as separam, que no caso é d, sobre 2 ao quadrado. Vê se você entende o que que eu fiz. Eu apenas coloquei aqui na fórmula, que é a lei de Coulomb, né? KQQ sobre d ao quadrado. Como a distância que as separam é d sobre 2, eu tenho que colocar isso aqui. Vamos melhorar isso aqui, vamos deixar ela mais bonitinha, né? Vai colocar assim, K módulo de Q vezes o módulo de Q0. E aqui a gente coloca que ao invés de d sobre 2 ao quadrado, podemos colocar d quadrado dividido por 4. Afinal, né, d ao quadrado é d quadrado e 2 ao quadrado é 4. E a gente, fazendo uma divisão de fração, a gente mantém o primeiro, módulo de k, q0, multiplica pelo inverso do segundo, que vai ser 4d quadrado. Maravilha. 4 sobre d, eu inverti, né? Isso aqui nos revela que a força F1 é 4 vezes K, opa, falhou a tinta aqui, K vezes Q, o Q0 sobre d ao quadrado. Vamos guardar essa informação aqui para a gente. Maravilha? Então, é 4 vezes KQQ sobre KQQ0 sobre d quadrado. Aí, beleza. Agora, eu vou olhar para outra força, que é a força que a carga menos Q exerce sobre Q0. Admitindo que essa carga Q0 aqui seja positiva e essa é positiva, acontece entre elas uma repulsão, uma atração. Repulsão não, né? A repulsão acontece quando as cargas são iguais. Como as cargas aqui têm sinais opostos, a gente pode dizer que essas duas cargas, aqui, opa, deixa eu puxar para cá, elas sofrem força. Eu estou colocando aqui de vermelho,
e estou tentando fazer aqui a mesma intensidade. Por quê? Porque as duas cargas que nós estamos estudando, nessa primeira situação da azul, é igual a essa situação aqui da vermelha. Não é? Ambas têm em módulo, né? Ambas têm mesmo valor de carga e mesma distância. Então veja, se a gente chamar essa aqui de repente de F2 aqui é a de vermelha, a atração entre elas, essa aqui nós também vamos chamar de F2. E por que que existe isso? Porque uma é negativa e a outra é positiva. Só que uma coisa que é bem legal de você entender é que para F2, eu vou até colocar aqui, ó, ela vai ser K vezes o, o módulo de menos Q, né? A carga aqui é negativa agora. Q0, o módulo de Q0, a outra carga, né, que ele está agindo aqui, dividido também por uma distância d sobre 2 ao quadrado. E veja, quando a gente coloca isso em módulo, né, a gente elimina o sinal, né? O módulo aqui não precisa ser colocado. Se a gente pudesse até dar como resposta aqui, seria 4 vezes k, q0 dividido por d ao quadrado. Analisando essa lógica desse sinal, do módulo eliminar o sinal, você está vendo que é a mesma coisa? Então a gente também pode dizer que a F2 é igual, é K, Q0 dividido por D ao quadrado. Então eu poderia fazer o mesmo processo aqui, mas a gente vai economizar tempo, né? A F2 e F1 recebem a mesma força. Só que o que ele chama aqui, eu vou colocar aqui de preto, a força FA, a FA, que é a força resultante, é a soma da força F1 mais a força F2. Certo? Então, por que que eu vou ser a soma? Porque a resultante que exerce aqui sobre a carga Q0, que é justamente o que ele fala, né? A resultante é a soma das duas. Os dois vetores são no mesmo sentido. Portanto, eu vou ter que 4K Q0 sobre D ao quadrado, e isso tudo mais, né? Duas vezes, né? Q0 sobre D ao quadrado. Assim, eu já chego na força resultante, que é o FA. Isso aqui, a soma deles dá 8K Q0 sobre D ao quadrado. E assim, veja, a gente chegou na resultante do sistema, né? A gente começou aqui falando sobre como encontrar FA, está aqui já, a gente já encontra a primeira situação. Agora nós já sabemos o que vamos colocar aqui em cima, né? O FA. Agora falta a gente achar quanto vale o FB, né? E o FB vai seguir a mesma lógica, porque veja, vou usar aqui outras cores, vou usar o verde aqui, ó. Veja que essa carga aqui, ela é positiva e essa aqui também sendo positiva. Portanto, nesse corpo existe uma repulsão entre eles, ó. Então as duas cargas sofrem-se uma repulsão. E a gente também indica aqui como uma repulsão. Maravilha. Então aqui a gente deixa como uma repulsão, manter a mesma inclinação aqui da reta, né? Para obter uma coisa mais bonitinha para você. Você está vendo então que existe aqui uma repulsão que a gente de repente pode chamar ela de F3, tá? Só para diferenciar a F1 com a F2. E aqui vamos colocar essa de amarelo, sabe que fica uma cor muito ruim de enxergar? Acho que é melhor a gente colocar de vermelho aqui, porque senão vai ficar... Vou colocar de preto. Essa F3, aliás, a F4 é uma força de repulsão, perdão, de novo, né? A F3 é de repulsão e a F4 que vai aparecer aqui é uma força de atração. Por quê? Porque agora eu estou considerando uma carga positiva com uma carga negativa. Olha que beleza. Então agora aqui a gente tem a F4 e a F4 seguindo o mesmo molde do que a gente fez na figura 1, né? Na figura 3 a gente tem a repulsão e na figura 3, né? Na força 3 nós temos repulsão e na F4 nós temos atração. Você vai ver que a nossa resultante vai bater com um certo ângulo aqui. Mas seguindo a mesma lógica, né, que a gente vai fazer, deixa eu colocar só uma divisória aqui para a gente ficar bem bonitinho aqui, para você não misturar as situações. Então, a primeira situação a gente deixa desse lado e vamos deixar aqui essa segunda situação. O que que a gente pode falar sobre as forças? A F3 aqui, ela é dada por, agora veja, K vezes o Q
vezes o Q0, e veja que agora a distância é d ao quadrado, porque a distância entre as duas cargas não tem mais a metade, né? A distância entre as duas cargas a gente chamou aqui de d. Então, pronto. E a outra força, a F4, segue a mesma lógica, a F4, que vai ser K módulo de menos Q vezes Q0 dividido por d ao quadrado, que também é a distância que separam as duas cargas. Porém, agora o que, que acontece nessa situação? As duas cargas, os resultados deles dão iguais, né? Da KQQ sobre d ao quadrado. O que, que a gente pode falar aqui, ó? Para a gente facilitar a nossa conta, vamos chamar aqui F3 é igual a F4, que é igual a F, tá? Só para a gente poder facilitar na hora das contas, porque se você quiser usar esse número enorme, dá certo, dá do mesmo jeito, mas dá muito trabalho, né? Vai dar muito trabalho da gente fazer. E eu vou te dizer por quê. Porque o que, que a gente tem? A gente tem entre esses dois vetores um ângulo aqui, e aí vamos ver se você acerta quanto vale esse ângulo. Esse ângulo ele tem que valer 120 graus. E te digo por quê. Porque você está vendo que essa reta que a gente fez aqui é um prolongamento, né? É um prolongamento aqui de uma interação entre as duas forças. Então, se eu pegar esse ângulo, ele vale todo 180. Só que, como é um triângulo equilátero, esse pedacinho aqui, esse pedaço, ele tem que valer 60 graus. Mas o ângulo entre as duas forças é de 120 graus, entre a força F3 e a força F4. E quando você tem um ângulo que a gente chama de oblíquo, né, um ângulo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, que é aqueles de 180, 0 e 90, a gente usa a relação da lei dos cossenos, só que para vetores, né? Que a gente fala que f resultante ao quadrado vai ser o f3, que é o primeiro vetor, né? Ao quadrado, mais o f4 ao quadrado. Aqui na física a gente usa mais, né? Na lei dos cossenos é menos. 2 vezes f3 vezes o F4 vezes o cosseno do ângulo, que representa o ângulo entre o F3 e o F4, que é o cosseno de 120 graus. Muito bem. Quando a gente faz isso, a gente vai substituir, vou trazer um pouquinho para cá, ó. Eu vou falar que tudo que for F3 e for F4, eu vou chamar de F, para ficar mais fácil, afinal eles são iguais, né? Então vai ser F ao quadrado mais f ao quadrado, vejam, f3 ao quadrado substitui por f ao quadrado, mais f ao 4 ao quadrado é o f ao quadrado, mais 2 vezes f vezes f, que são f3 e f4. E aí vamos lembrar quanto vale o cosseno, só para você fazer aqui, depois eu apago para você. O cosseno de 120, ele é proporcional ao cosseno de 60, né? Ó. Então aqui se é 60, né? Desse 3, desse 30, desse o 30 aqui também vai para 120. Só que o cosseno, aqui a parte é positiva e essa parte é negativa. Então o cosseno de 120, a gente sabe que é menos meio. Afinal, o cosseno de 60 vale meio, né? Então menos meio aqui. O que, que sobra para a gente? Sobra aqui f resultante ao quadrado é o f ao quadrado mais o f ao quadrado. E veja, 2 vezes menos meio dá menos 1, menos f ao quadrado. Olha que beleza, né? Deixa eu apagar esse para você não se confundir aqui. Quando eu somo f ao quadrado com menos f ao quadrado, a gente vai eliminar esses termos. Consequentemente, o que, que sobra? Que a força resultante ao quadrado é igual a F. Então, a força resultante dele, nesse caso, vai ser igual a F. E quem que é F, né, que a gente falou? Era o K módulo de Q vezes o módulo de Q0 sobre D ao quadrado. Então, a gente pode dizer que a força resultante, que é igual ao F, é K vezes o módulo de Q vezes o módulo de Q0 dividido por D ao quadrado. Maravilha. E se a gente eliminar os sinais aqui, né, porque o negativo não vai ter esse problema, vai ser K módulo de Q, módulo de Q não, já vamos eliminar o módulo, né? K, deixa eu apagar aqui, ficar mais para cima aqui. K, Q0 dividido por D ao quadrado. Maravilha.
Achei quem que é esse FR, né? A minha força resultante é a força resultante que ele chamou nesse caso aqui, ele chamou de FB, que é a resultante exercida sobre esse corpo. A resultante dele aqui, então a gente vai chamar ela de FB, né? Que é o que ele estava apontando para a gente aqui. E aí no final, o que que a gente vai encontrar como solução? Agora vem a parte final, o resultado final aí desse sistema. Ele está pedindo para a gente quanto vale, e aí vai ficar bem no cantinho aqui mesmo. Ele quer saber de vocês qual que é a razão entre FA e FB. Pronto. A gente sabe o FA e sabe o FB, e ela vai ser igual, ó. A gente vai colocar aqui, ó, FA sobre FB. Veja que o FA ele é 8 vezes KQQ sobre D quadrado e o FB é o KQQ sobre D quadrado. Então dá para a gente logo pensar que isso aqui é 8 vezes o valor de F, né? Que é o valor de FB aqui que a gente pode falar. Você concorda comigo que KQQ sobre D quadrado é o FB, ó? KQQ0 sobre D quadrado é FB. E aqui sobre o FB. E a gente pode simplificar um com o outro e descobrir que a razão desse sistema, que é o que a gente estava procurando, vale 8. E aí isso aqui dá como a sua resposta que você estava tanto procurando para esse exercício aqui sobre força eletrostática. Ih, tá meio feio esse ponto. E então a razão dele, chegamos aqui na resposta, é igual a 8, fazendo todo esse processo de quando se tem vetores, quando se tem ângulos diferentes, né? A gente vai ter uma resultante, se você até quisesse colocar, a resultante ela vai apontar para cá, né? Bem no ângulo, como os dois vetores são iguais, a gente tem ele formando aqui 60 graus com esse, 60 graus com esse. Havia outros métodos de você resolver isso aqui, mas esse aqui é o que a gente chamou de FB, e a soma desses dois é a força FA. Beleza? Então, eu espero assim que você possa ter entendido o processo que a gente fez nesse exercício. Ficou com alguma dúvida? Deixe seus comentários aqui. Mas se não, é isso. Então, a gente fecha aí essa questão sobre força eletrostática. Beleza? Valeu? Então, mais uma aí, mais uma questão sobre eletrostática.